Então, gente, acho que chegou a hora de dizer o que é projeto, né? E o que é projeto? Então, gente, projeto é tudo que é um esforço temporário, temporário no sentido de ter início, meio e fim, ok? Para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Exclusivo no sentido de não ter sido feito antes da mesma forma. Então, projeto, ele se diferencia de processo. Processos são as rotinas, o que a gente faz no dia a dia. Não por acaso, para não ter dúvida e alinhar conceitos, aqui é o projeto do carro. Projeto. Aqui é o processo de montagem de 1000 carros. E dentro disso, a gente tem o conceito de programa, subprojeto e portfólio. O que já pode ser feito na família de vocês? Chega lá na família e fala, vou fazer o portfólio da minha família, de portfólio, né? A carteira de projetos e processos da sua família. Tem um programa que é educação. Aí, na quarta noite, eu vou lá no IDP, assistir uma palestra de gestão de projetos, vou fazer o mestrado em seguida, o doutorado, são vários projetos. Tem um outro programa que trata de saúde. Nesse tem atividade física, aquisição de plano de saúde, diversos projetos na família. Esse programa, é interessante vocês entenderem que é diferente de um grupo de projetos. O programa é um conjunto de projetos coordenados de forma que ele traz objetivos do programa. Ou seja, se eu tirar um projeto daquele programa, eu já não consigo atingir o objetivo de programa. Diferencia-se de grupo de projetos, porque um grupo de projetos pode ser temático. Projetos de TI, projetos de engenharia. E aqui não. Eu tenho um programa criado com foco em um tema, com objetivo próprio. E quem é esse gerente do projeto? Eu falei que são vocês, não são? Lembre-se, ser integrador e comunicador é o grande papel do gerente. Tem uma frase do PMI, aí, de pesquisa do PMI, que diz que 90% do trabalho de um gerente, 90%, é comunicação. É conectar pessoas, recursos. Então, e-mail, mensagem, hoje em dia, WhatsApp, tanto que eu trabalho muito pelo celular. Por quê? Porque eu estou conectando as pessoas. Nos projetos que eu estou, tem gente de vários lugares do Brasil. Então, eu vi que o WhatsApp virou excelente ferramenta. Primeiro, que o custo é muito baixo. O problema dela é fora do horário de trabalho. Ela continua funcionando, né? Você não consegue apagar aquilo ali, né? Então, você trabalha para sempre com o WhatsApp, né? Integrador e comunicador. Esse é o gerente de projetos. Você tem uma ideia de como ser gerente? É uma experiência diferente. A primeira vez que eu assumi um cargo que eu tinha que coordenar projetos, eu fiquei 1 ano me sentindo uma pessoa que não estava trabalhando bem. Eu falava, eu não consigo trabalhar. Eu passo o dia em reunião, e-mail, telefone, conectando as pessoas. 1 ano depois, eu falei, esse é meu trabalho. A ficha caiu. Premissas e restrições eu vou tratar, porque a gente vai tratar um pouco lá na frente, e aqui é uma dica para identificar riscos. Então, o que é uma premissa para um gerente de projeto, gente? Primeira coisa, hipótese que eu tenho como verdadeira. Então, se alguém me pede um projeto qualquer, fala, o objetivo é tal, você é o gerente desse projeto, primeira coisa que eu vou fazer, tem recurso? Qual é meu prazo? Eu tenho pessoas para trabalhar comigo? Qual é a qualidade? Essas definições, especialmente o custo, o prazo, né, elas se tornam premissas do meu projeto. Olha, não ficou claro que eu teria apoio da direção para desenvolver esse projeto. Isso tem que ser formalizado, é uma premissa do projeto. Como é que eu identifico riscos? Eu inverto a premissa. É uma forma de identificar riscos. Poxa, se eu tenho 6 meses para entregar esse projeto, porque vai haver um grande evento, e aí o exemplo que a gente passou recente foram dos grandes eventos da Copa do Mundo, Olimpíadas. Ninguém adia jogo da Copa do Mundo. Todos os projetos para a Copa do Mundo, eles tinham uma restrição, um limite. Qual era o limite dele? Prazo. Se eu não entregasse naquele prazo, não tinha nem por que fazer o projeto. E vários projetos atrasaram. Lembra disso? Obras, especialmente. E eu vou para um ponto aqui, chave, e vou dar uma dica. Quem quiser tirar foto dessa tela, depois eu vou falar com a coordenação, se a gente consegue enviar para o e-mail de quem se inscreveu um material, alguns templates de termo de abertura, plano de projeto, estudo de viabilidade. Né? Acho que vai ser possível, porque vocês se inscreveram e colocaram o e-mail, né?
Então, eles disparam lá, acho que isso é bacana. Justificativa é o seguinte, vamos trocar as cadeiras, né? O exemplo que eu acho que mais funciona. Vocês estão sentados na cadeira, vamos trocar essas cadeiras do auditório? O que vocês acham? Eu acho que a gente pode levar isso aí para o pessoal da direção da faculdade, trocar. Que cor que vocês acham que a gente coloca as novas? Azul, o que mais? Que tipo? Será que de balanço seria legal para assistir? Outro tipo? E aí vem a justificativa. Quando chegar lá, eles vão fazer um cálculo, eles vão contar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais 11, ele vai falar, olha, você viu quanto isso dá em reais trocar essas cadeiras? Eu falei, não, isso é o de menos, o importante é trocar. Não anda, né, o projeto assim. Tem que ter uma justificativa. Então, se eu chego lá com a justificativa de eu acho que a cor azul é melhor, eu só vi projetos funcionarem assim por causa de cor em banco. Então, assim, se um banco muda a identidade visual, ele muda o mobiliário, porque acompanha, a agência tem a cor. Nos outros, dificilmente alguém fala, vou trocar meu órgão aqui, agora eu quero mesa branca e vou jogar a mesa cinza. Não. Mas se eu trago aqui um médico do trabalho, um ergonomista, e falo, analise as cadeiras. Aí ele fala, realmente, essas cadeiras, acho que envolve aí um custo humano, eu acho que não são adequadas. Com esse parecer, eu tenho a justificativa. Agora, sem esse parecer, eu não vejo por que trocar. Para isso, gente, tem algumas perguntas a se responder para escrever a justificativa. Fica a dica para vocês, isso não vai dar para a gente fazer, acho que todo mundo escrever a sua. Se fosse formato oficina de sala, a gente podia ter um mini projeto, ia construindo, mas eu dou a dica para guardarem essas perguntas. Olha como funciona bem. O que justifica meu projeto? Primeira pergunta que a gente faz, né? O que justifica? Aí alguém vai falar, olha, a cor. Escreve ali, responde ali, cor. Segundo, como os resultados do projeto modificam a realidade atual? Olha a conexão entre a segunda e a primeira pergunta. Vocês concordam que você vai ter que sustentar o que disse lá em cima? Agora, se é uma questão de ergonomia, a segunda vai falar, ó, vai evitar problemas de saúde dos alunos que ficam cerca de 4 a 8 horas por dia nas cadeiras, assim vai. Se não, a segunda pergunta fica difícil de responder. Então, é importante para a gente também ter uma lógica, uma estrutura, uma lógica para responder, para desenvolver uma justificativa. Qual a relevância do projeto? Quais benefícios ele proporcionará? E, por último, ele resolve um problema específico? Em relação ao segundo, gente, lembre-se que o projeto tem que modificar uma realidade. Se ele não modifica uma realidade, vale a pena a gente voltar atrás, rever o projeto. E aí eu pergunto, falei já bastante sobre conceitos, né? É só usar essas técnicas que vai dar certo? Não é, né? Mas tem informações importantes para vocês. Em 1994, fizeram uma pesquisa numa empresa que não utilizava técnicas de gestão de projeto. 34% do total de projetos tinham sucesso. Voltaram nessa empresa 6 anos depois, e essa empresa estava utilizando técnica de gestão de projeto. 55% dos projetos tiveram sucesso. Está longe de 100, professor? Com certeza. Mas está longe do 34 também. E isso só usando técnica de gestão. E o tempo, olha o espectro temporal, de 6 anos depois. Só de implantar uma cultura de formalizar o início do projeto, levantar requisitos, desenvolver o plano do projeto considerando 10 áreas de conhecimento, fazer monitoramento com apresentação de status report e encerramento de cada atividade. Só esse tipo de lógica já traz resultados muito bons. Primeiro, a gente consegue mudar o rumo do projeto durante, que é algo esperado, né? E quais são as causas dos fracassos? Eu trouxe aqui um dado sobre projetos de aplicativos. Todo mundo hoje usa um app, e toda empresa ou órgão público quer um app para chamar de seu, né? Mudança de escopo de apps, mudança de escopo de projeto, foi a maior causa de fracasso. O que isso quer dizer? Que durante o projeto as pessoas mudam o objetivo? Pode ser. Isso acontece mesmo. Mas pode ser também por uma causa básica que a gente vai tratar aqui hoje. Muitas vezes, lá no início do projeto, não se formaliza o objetivo. Não tem formalização. Simplesmente o projeto começa e cada um com seu balãozinho na cabeça.
Ah, esse projeto vai fazer isso, esse projeto vai fazer aquilo, e vai andando. Até que um dia, quem é o patrocinador mesmo, que quer cobrar aquele projeto, ele fala, oh, não era nada disso. E aí o problema foi o quê? Mudou o escopo. Mudou o escopo porque não foi formalizado. Então, uma boa prática da gestão é formalize o início do projeto. Quem é o gerente, qual o objetivo a ser alcançado, qual o prazo, qual o custo. Isso minimiza muitos problemas. Pode ser um e-mail que seja no início. Ele vai alinhar expectativas, porque todo mundo vai ler a mesma informação e vai tentar interpretar de forma conjunta. Então, um bom projeto, gente, não é aquele que fica abaixo do orçamento. Não é aquele que termina mais rápido, nem que consome menos recursos. Não é aquele que a qualidade fica acima do que é esperado. O bom projeto é o que acontece dentro do que foi planejado. E, para isso, essas técnicas de gestão de projeto facilitam o alcance do resultado, porque eu tenho eficiência de gastos, previsões, né, de prazo. Aí vocês podem perguntar, poxa, mas se ficou abaixo de orçamento, não é um bom projeto? Aí eu falo, será que o erro não foi de quem planejou, superdimensionando essa dimensão, seja prazo, seja custo? Da mesma forma, consumir menos recursos é super grave, porque se eu digo que um projeto vai custar R$30.000, esses R$30.000 estão guardados para aquele projeto. Se no final desse projeto eu vejo que gastou 5, aqueles R$25.000 estavam estagnados ali para algo que não teria nenhum uso. Podia estar aplicado, podia ter aplicado em outro projeto. Então, a proximidade entre o que se planeja e o que se tem como resultado é que é o caminho. E o plano é feito para ser alterado, porque o nível de incerteza cai e a gente tem que ir adaptando às novas realidades. Fase de gerenciamento de projeto. São 5 fases, gente. Primeiro, iniciação, que é essa fase inicial. Estou começando meu projeto agora. Qual é a principal saída dessa fase? Um termo de abertura do projeto. Ou seja, eu vou definir, eu vou formalizar qual é o objetivo a ser alcançado. Eu vou identificar quais são as partes interessadas, as pessoas que influenciam ou são influenciadas pelo projeto. A partir daí, eu passo por uma fase de planejamento. Depois da fase de planejamento, onde eu tenho cronograma, escopo, custos, eu parto para a execução. Essa execução acontece de forma concomitante com o monitoramento. Porque se o resultado não está surgindo, eu revejo meu plano. Até um dia que eu encerro todas as entregas possíveis. Eu gosto desse gráfico porque ele é realista. E nós, professores, muitas vezes a gente vende algo errado, né? Porque a gente gosta de explicar que as coisas acontecem em caixinha da esquerda para a direita. Então, assim, iniciação, depois ser planejamento, depois... Didaticamente é super interessante. Aí o aluno vai para a prática e fala, impossível isso. Por quê? Porque quando eu estou fazendo a fase de iniciação, desenvolvendo o termo de abertura do projeto, é lógico que eu já estou planejando. É lógico que eu já estou pensando no cronograma. Eu já comecei a fazer isso. Então, em algum momento da iniciação, eu tenho uma saída aqui, que realmente eu vou documentar o início do projeto. Agora, o planejamento ele é refeito, porque o nível de incerteza cai. Então, se eu planejo uma viagem para dezembro e defino como ela vai ser, tem grande chance de, a cada mês, eu ir alterando. O nível de incerteza vai caindo, eu vou tendo uma melhor noção dos preços, eu vou analisando as possíveis oportunidades, e quando chega no dia da viagem, eu estou com um plano diferente. A execução acontece junto com o controle. Então, não existe isso de uma caixinha depois da outra. E, ao mesmo tempo, o encerramento acontece antes do encerramento total, porque cada entrega finalizada deve ser formalmente encerrada, assim como o início do projeto é formalmente registrado. Projetos permitem criar valor, ou seja, ativos monetários, né, intangíveis, reconhecimento da marca. Tem pontos positivos em trabalhar com projeto. Facilita controle, facilita reaproveitamento de informações. Então, aquele conhecimento que eu obtive no projeto. E conhecimento, gente, não é só quando dá certo, não. Quando dá errado, é um grande conhecimento em projeto. Se eu tenho isso documentado, o projeto seguinte se aproveita daquela informação anterior. Falar um pouquinho de PDCA, acho que todo mundo já ouviu falar. Mas o PDCA é a lógica que acontece dentro de cada fase, né? Eu sempre planejo, executo, monitoro
e ajo corretivamente. Uma vez, uma pessoa da área de projetos me perguntou, eu nunca entendi direito esse A. Agir? Por que agir se eu já executei? Isso não tem muita lógica. Então, gente, eu vou explicar para vocês a minha visão sobre isso, que eu acho que a ficha vai cair. Planejar, executar, monitorar e agir corretivamente. Quando eu observava meu filho muito pequeno, agora está vindo outro, e ele aprendendo a andar, eu gostava de observar ele ali do sofá para o rack. Ele segurava no sofá e ia andando até o rack. Antes de chegar no rack, ele caía. Ele tentava de novo, só que da segunda vez ele ia mais perto, assim, ó. Aí ele ia e conseguia, e dava aquele sorriso, né, que acaba com a gente. O que é isso? Planejou, executou, caiu, monitorou. Vou agir corretivamente. De onde eu vou sair agora? Daqui. Isso quer dizer que, assim como a geometria, o PDCA não foi criado. Ele foi descoberto, ele foi observado. É uma lógica do ser humano. Diferente da álgebra, que foi criada. A geometria não, já tinha na natureza. Você pega as pétalas do girassol ali, tem uma geometria perfeita. Os icosaedros estão nos cristais. Então, já existia a geometria, a gente usa para as estruturas de engenharia, e os triângulos, né, figuras fortes. E o PDCA é a mesma coisa. Então, não vamos decorar e pensar que isso é de outro mundo. Essa é uma lógica de retroalimentação para aprimoramento de todos os nossos processos. Se eu fiz, não passei, eu faço de novo, melhorando o ponto fraco. E em projeto é a mesma coisa. Eu tenho um plano de projeto desenvolvido e tenho que melhorar para que a execução aconteça de acordo com o esperado, o previsto versus o realizado. Realizado está igual ao previsto? Não. Eu vou me aprimorar até entregar. Foco no propósito. O que é uma muleta? É uma pergunta tão simples, né? Uma muleta nada mais é do que uma muleta, né? Todo mundo conhece. Objeto voltado a auxiliar o ser humano a caminhar quando seus membros inferiores estão comprometidos. Tudo bem? Esse é o propósito. Agora, o que é? Bordão com uma travessa, né? Uma madeira, pode ser de madeira, um local para apoiar. Se o meu projeto foca no que é, o que eu vou fazer? Mais uma muleta. Se o meu projeto foca no propósito, aí não. Aí eu posso chegar em outras coisas. Mas se eu foco em projeto de muleta, eu faço outra muleta. É necessário fazer outra? Será que não existem requisitos como quem vai usar essa muleta? Precisa ser leve a muleta? Precisa, né? Qual material eu vou utilizar para que ela seja leve e, ao mesmo tempo, resistente? Qual o preço dela? Eu posso usar o material da NASA? Isso é projeto. Questionar para entender o quanto que isso atende ao propósito. E, para atender o propósito, como vai ser meu projeto? Que requisitos ele tem que atender? Assim, a gente começa a pensar nas situações de uso. Então, esse senhor, ele está usando uma muleta para carregar um saco plástico, além de caminhar. Aqui já é outra muleta, né? É outra estrutura, outra situação. Aqui tem referências conceituais da infância, né, em relação às cores. Eu acho que da altura deve ter também um material plástico para possibilitar essas cores. E aqui não é muleta. Mas se a gente for olhar o que está aqui, atende o propósito, concorda? Então, eu chego nisso se eu focar no propósito. Se eu focar no que é, eu não chego nisso. Vocês conseguem fazer um exercício pessoal e pensar nos projetos que podem surgir? Poxa, o projeto é de comprar o carro ou criar uma estratégia de mobilidade para a sua família, né? Poxa, o projeto é no governo, né? Quantos projetos a gente tem? É criar um site ou unificar canais digitais? Nossa conversa aí, né, esses dias. É unificar canais digitais ou é criar um site? São coisas muito diferentes, mas que no dia a dia, no meio do projeto, no raciocínio inicial de quem todos os dias está querendo matar um leão e usando o raciocínio inicial sem notar, para se proteger da quantidade de atividades, muitas vezes pode cair nessa armadilha. Vocês concordam? Então, no fundo, o que todo mundo queria era mobilidade. O que estava por trás daquela muleta era mobilidade, mesmo com aquela situação, muitas vezes temporária, de comprometimento de membros inferiores. Em relação a propósito, gente, na gestão pública, muitas vezes nosso trabalho está falando
dessa menininha aqui, ó. É ela que vai receber o projeto. O projeto, a realidade a ser alterada é a realidade dessa menina. No dia a dia de projeto, qual é o grande perigo? Esquecer disso. O projeto começa assim, a gente vai, conhece, vê o vídeo do local, faz o projeto e esquece dessa menininha. Por quê? Porque o prazo está atrasado, o fornecedor mudou, o orçamento não foi alterado, foi contingenciado, e a gente esquece disso aqui. Então, uma dica, que é o que a gente tenta fazer no dia a dia no serviço público, se conectar ao propósito. A realidade a ser transformada sempre. Então, um irmão assumiu um cargo muito alto uma vez, e quem foi passar o cargo para ele falou assim, olha, se você puder deixar um espelho aqui na sua mesa, eu acho super interessante. Viu? Ele, por quê? Ele falou, poxa, porque no dia a dia, a forma com que vão te tratar, você pode se perder em relação aos propósitos. Aqui você vai lembrar quem é você, o que você está fazendo aqui. E isso eu digo, coloca num porta-retrato o que vai ser transformado com aquele projeto. Ah, é um projeto para tratar de quê? Pô, ele vai melhorar a fila, vai melhorar o atendimento. Coloca do atendimento atual e fala, é isso que a gente vai mudar.